Bom dia, pessoal. Hoje, dia 3 de dezembro de 2024, terça-feira, um dia muito gostoso. Está quente, é dezembro, mas tem uma brisa gostosa e eu espero que esteja bem com você e com a sua família. O texto que nós vamos ver hoje, ele fala muito ao meu coração e tem muito a ver com o que eu vou fazer daqui a pouco, né? O texto é Isaías 43:13, e ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor dos Exércitos, quem impedirá? Agora, como é que nós vamos conseguir que Deus haja nas nossas vidas? Como é que nós vamos conseguir reconhecer o agir de Deus? Bom, a primeira questão é de resposta muito simples. Deus age na vida dos seus. Ele se aproxima de quem se aproxima dele, de quem o busca, e se afasta de quem não o busca. Então nós que estamos aqui nesse dia ouvindo essa palavra, somos dos que se aproximam de Deus. Nós queremos saber o que Deus tem para falar para nós. Se eu abrir a Bíblia para falar alguma coisa para vocês, e se vocês vieram nesse vídeo ouvir alguma coisa que alguém falou a respeito da palavra de Deus, veja, ninguém abriu esse videozinho, que são poucas pessoas que acompanham, mas ninguém abriu esse videozinho para ouvir falar de moda, nem de política, nem de futebol. Quem abriu esse texto aqui, esse videozinho, veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Então, de certa forma, você está se aproximando de Deus, e Deus se aproxima de você. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto ainda se pode achá-lo. A palavra de Deus diz assim, que Deus se aproxima daqueles que dele se aproximam. Então vamos lá, agindo Deus, quem impedirá? E a palavra aqui está lá em Gênesis 30, e ela fala de Jacó. Jacó fazendo seus pactos com Labão, né, o sogro dele, que estava experimentando uma boa prosperidade lá por causa do genro que era abençoado de Deus, né? E o mesmo Labão aqui no versículo 27, ele fala: tenho experimentado que o Senhor abençoou por amor de ti. Aí o que acontece? O Jacó falou assim, não vou falar exatamente, mas é mais ou menos assim para vocês entenderem, depois vocês leem lá. Assim, vamos fazer o seguinte: tem ovelha branca, preta, malhada. Então as brancas e as pretas que nascerem são tuas, e as malhadas vão ser o meu salário. Ok? Ok. Aí o que aconteceu? Jacó punha elas para cruzarem lá diante de varas, ele cortou, e começou a nascer muito mais ovelhas malhadas, né? Aumentou-se muito o ganho do Jacó. E não adiantava Labão mudar o salário de Jacó várias vezes. Cada vez que ele mudasse, Jacó ia ser abençoado, porque a bênção estava com Jacó, Deus era com ele. Ou seja, agindo Deus, quem impedirá? E assim, minha gente, na vida de Jacó, e nesse episódio aqui, nós tiramos duas lições fundamentais. A primeira delas é o seguinte: você e eu temos que ser abençoadores dos outros. Todos aqueles que vierem até nós, eles têm que saber o seguinte, que eles vão ser abençoados por estarem junto conosco, ou melhor, por a gente estar junto com eles, tá? Por isso que eles são abençoados, porque Deus nos abençoa. Essa é a lição número 1. Então nós temos que ser abençoadores. Deus deve agir através de nós na vida das pessoas, tá bom? Porque se você for como as pessoas do mundo, agir como as pessoas do mundo, como você vai demonstrar a imagem do Deus vivo para essas pessoas? Tá? Então não é assim. As pessoas que vierem até nós, elas têm que se sentir abençoadas e saber que elas são abençoadas porque Deus nos abençoa. Tá? Então elas vão nos procurar para serem abençoadas não por causa de nós, por causa do Deus a quem nós servimos. E nós temos que crer o seguinte, que nós seremos abençoados independente das circunstâncias. Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando estava aquela folia da política ali, tinha muitos irmãos que cobravam, vamos para frente do quartel. Eu falei, viu,
Que frente de quartel, meu filho? Você está pecando, está indo lá para querer subverter a ordem, está indo contra a lei. Né, porque não sei o que. Vamos lá, vocês veem a bagunça que está dando esse negócio. E falavam, não, porque se um governo ganhar, o outro vai fechar a igreja, vai tributar não sei o que e tal, papá. Não, continuamos do mesmo jeito. As igrejas estão funcionando, estão aí, está tudo indo bem. E se vocês querem saber, eu estava trabalhando aqui e ganhando meu dinheiro aqui no escritório, Deus me abençoando, com os governos do Fernando Henrique, os governos do Lula, o governo da Dilma, depois com o Temer, depois com o Bolsonaro, agora com o Lula de novo, e eu continuo trabalhando e fazendo as coisas. Porque não é do governo que vem a minha fonte, mas é Deus que me abençoa. Tem uma empresa que eu advogo para eles desde 2001 e são um pessoal muito abençoado, eu oro por eles e eu quero que a empresa vá bem, né? Emprega um monte de gente e tal. E mais de uma vez eles trocaram todo o corpo jurídico da empresa. E é curioso porque cada vez que eles trocam todo esse corpo jurídico e tal, e começa aquela conversa e tal, dá algum abacaxi aqui que eu acabo resolvendo, eu tenho que resolver. E aí eu acabo ficando. Já trocaram um monte de gente, e eu acabo ficando, eu vou ficando, e daí na minha simplicidade o serviço acaba dando certo e é bom para eles, e eu continuo lá. 21 anos depois, muda governo, vai governo, mas Deus agindo, ninguém pode impedir. E quando a coisa começa a ficar meio desfavorável, Deus arruma um jeito, um propósito, e eu acabo sendo útil, acabo ajudando e esquecem a ideia de trocar o daqui. Então, isso acontece e na vida da gente muita coisa acaba dando certo quando a gente se dispõe a obedecer. Né? Se você pegar e quiser resolver tudo da sua forma e quiser colocar as coisas na frente de Deus, talvez não funcione. Vai funcionar para alguns, para a maioria não. Mas dando certo ou não dando certo, se você estiver fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, você vai estar fazendo a vontade de Deus e vai abrir portas para o agir dele na sua vida e as coisas vão dar certo. E vão dar certo para quem fizer assim. Se você tem pais, tem filhos ou parentes ou amigos desobedientes, umas coisas vão dar certo para eles, outras não, mas não adianta você orar para as coisas darem certo para eles, se esforçar para as coisas darem certo para eles. Tem que orar para eles se converterem, ainda que isso possa trazer alguma dor, algum prejuízo para eles. Porque se eles não se converterem, tudo que o mundo der para eles pode voltar em perda, porque eles não vão reconhecer que foi Deus que deu para eles, né? E nós que vivemos dessa forma, nós temos que olhar aqui o exemplo do pessoal e seguir esse exemplo aqui, né? Vejam o que o Labão falou para Jacó: tenho experimentado que o Senhor me abençoou, o Senhor, por amor de ti. Ele reconheceu que Deus estava abençoando as coisas dele por amor do Jacó, né? Aí o que Jacó respondeu? Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentar até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado pelo meu trabalho. Então ambos aqui conheciam a fonte, sabiam que era Deus agindo que estava proporcionando aquela bênção. E nós temos que ter essa fonte, a nossa fonte é o Senhor. Então tudo que a gente ganha tem que vir de Deus, porque o que Deus não nos dá, o que Deus nos dá, o inimigo não pode tirar. Chama-se parnassá. E que não vem de Deus, o que vem do próprio inimigo, ou o que vem do nosso livre-arbítrio ou de circunstância, o inimigo pode tocar. Simples assim. Por isso que é interessante ver como o pessoal diz assim: Deus te abençoou por causa de mim, eu dizer, Deus me abençoou por causa de ti, né? Mas Deus abençoou, então veio de Deus. É interessante isso. Tudo que nós tivemos na nossa mão, que veio do Senhor para nós, é bênção e não vai nos fazer mal, não vai nos trazer enfado. Ao contrário, que a gente tiver que não veio de Deus, vai nos dar incômodo, vai nos dar trabalho, vai nos trazer peso. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que abrir mão dos nossos conceitos e fazer a vontade dele a cada dia, para ele agir
para Ele ser sempre a nossa fonte, para a gente receber as coisas que vêm dele. Ah, irmão, mas e se for menos do que eu espero? Bom, é de Deus. É melhor você ganhar menos e ser de Deus do que você ganhar mais e ser do capiroto. Ou não ser de Deus, simplesmente ser do mundo. Porque daí as coisas, ela está sofrendo as circunstâncias do mundo. Por isso que eu falei de governo, né? Quando você ganha as coisas de Deus, o negócio independe de governo. Então essa é uma coisa que nós discutimos muito lá em casa, que a gente foi trabalhando e as coisas foram andando independente de governos e circunstâncias mundiais. E meu coração, ele fica muito doído e traz assim muita revolta quando eu vejo religiosos manipulando o povo e falando, cuidado com isso, cuidado com aquilo, quando você sabe que eles estão falando isso só para os próprios interesses e para os próprios ganhos. Porque a coisa não é assim. Quando Deus age, ninguém impede. Tem lá Isaías 43, 13. Lutem mesmo, assim como Jacó, para vocês receberem as coisas de Deus, para Ele ser a fonte e para Ele estar agindo na sua vida e na sua família. Porque quando Ele age, ninguém pode impedir. É por aí. Deus abençoe você e a tua casa.